68. Sim, fevereiro de 1817. Na bacia de prata de água, o ponto de luz bruxuleou e desapareceu. O quê? Exclamou Strange. O que aconteceu? Depressa, Mr. Norrell. Norrell deu uma batidinha na superfície da água, redesenhou as linhas de luz e murmurou algumas palavras, mas a água e a bacia permaneceram escuras e imóveis. Ele se foi, disse. Strange fechou os olhos. Muito estranho, continuou Mr. Norrell num tom de assombro. O que acha que ele estava fazendo no condado de York? Ah! Exclamou Strange. É provável que tenha vindo aqui com o propósito de me enlouquecer. Com um brado que era uma mistura de ira e comiseração de si mesmo, inquiriu. Por que não quer me servir? Depois de tudo o que fiz, por que não se importa ao menos em olhar para mim? Em falar comigo? Ele é um mago antigo e um rei antigo, respondeu Mr. Norrell brevemente. Duas coisas que não se deixam impressionar com facilidade. Todos os magos almejam surpreender seus mestres. Eu de certo surpreendi o senhor, queria fazer o mesmo com ele. Mas seu propósito real é libertar Mrs. Strange do encantamento, lembrou Mr. Norrell. Sim, é verdade, disse Strange, irritado. Claro que é. Só que não concluiu o pensamento. Houve um silêncio após o que Norrell, que parecera pensativo, disse. O senhor mencionou magos que sempre desejam impressionar seus mestres. Fez-me lembrar de algo ocorrido em 1156. Strange suspirou. Naquele ano, Jonas Glass sofreu de uma estranha doença, como sofria ocasionalmente. Quando se recuperou, realizou-se uma festa na casa dele em Newcastle. Os reis e as rainhas levaram presentes de imenso valor e esplendor. Ouro, rubis, marfim, especiarias raras. Os magos levaram coisas mágicas, nuvens de revelação, árvores cantantes, chaves para portas místicas e assim por diante, cada um procurando sobrepujar o outro. O rei agradeceu-lhes da mesma maneira majestosa. Por último chegou o mago Thomas Godglass. De mãos vazias, não levara presente algum, ergueu a cabeça e disse: Senhor, trago-lhe as árvores e as colinas, trago-lhe o vento e a chuva. Os reis e as rainhas, os grandes nobres, as damas e os demais magos, todos ficaram estupefatos com sua insolência. Pareceu-lhes que ele nada fizera, porém, pela primeira vez desde que estivera doente, o rei sorriu. Strange meditou sobre isso. Bem, disse, receio que estou com os reis e as rainhas. Não vejo o sentido disso. Onde o senhor encontrou esta história? Está nas instruções de Belazes. Na juventude, dediquei-me apaixonadamente ao estudo das instruções e julguei esse trecho especialmente intrigante. Concluí que God Bless de alguma forma convencer as árvores, as colinas, assim por diante, a saudarem Jonas Glass de maneira mística, a lhe fazerem uma reverência, por assim dizer. Alegrou-me haver compreendido algo que Belazes não entendeu, mas nunca mais pensei nisso. Eu não gostava desse tipo de magia. Anos mais tarde descobri um encantamento em A Linguagem das Aves de Lanchester. Lanchester o extraiu de um livro mais antigo, hoje perdido. Ele admitiu não saber para que servia, mas creio que seja um encantamento usado por God Bless. Ou um bem semelhante, se leva a sério sua intenção de conversar com Jonas Glass. Que tal se o lançássemos agora? Que tal se pedirmos à Inglaterra que o saúde? E o que vamos obter com isso? Indagou Strange. Obter? Nada. Ao menos nada diretamente, mas lembrará Jonas Glass dos laços que o unem à Inglaterra, e mostrará uma espécie de respeito de nossa parte, o que de certo está mais em conformidade com o comportamento que um rei espera de seus súditos. Strange encolheu os ombros. Bem, disse, não tenho coisa melhor para sugerir. Onde está o seu exemplar de A Linguagem das Aves? Olhou em volta no cômodo. Cada livro estava onde caíra no momento em que deixara de ser um corvo. Quantos livros há aqui? Perguntou Strange. 4 ou 5 mil, respondeu Norrell.
Os magos pegaram uma vela e começaram a procurar. O cavalheiro de cabelo de algodão andava a passos largos ao longo murada, da azinhaga murada que levava ao vilarejo de Starcross. Stephen seguia atrás, aos tropeços, em seu caminho de uma morte a outra. A Inglaterra agora lhe parecia não ser mais do que feita de horrores e infortúnios. A própria forma das árvores se assemelhava a gritos congelados. Um feixe de folhas secas pendia de um galho e farfalhava ao vento. Era Vínculos pendurado no piuriteiro. O cadáver de um coelho dilacerado por uma raposa jazia no caminho. Era Lady Pole, que logo seria morta pelo cavalheiro. Morte após morte, horror após horror, e nada havia que Stephen pudesse fazer para impedi-lo. Em Starcross Hall, Lady Pole estava sentada à escrivaninha da saleta de estar, a escrever freneticamente, na mesa, folhas de papel espalhadas, todas escritas à mão. Bateram à porta e Mr. Segundos entrou na sala. Quero me desculpar, disse ele. Posso lhe fazer uma pergunta? Escreve a Sir Walter? Ela negou com um movimento de cabeça. Estas cartas são para Lord Liverpool e para o editor de The Times. Mesmo? Disse Mr. Segundos. Bom, na verdade eu mesmo acabei de escrever uma carta endereçada a Sir Walter, mas estou certo de que nada o alegrará mais que receber algumas linhas das mãos de Vossa Senhoria, assegurando-lhe de que está bem e desencantada. Mas sua própria carta já se encarrega disso. Desculpe-me, Mr. Segundos, mas enquanto minha querida Mrs. Strange e o pobre Stephen estiverem sob o poder daquele espírito perverso, não posso pensar em qualquer outra coisa. O senhor deve enviar estas cartas imediatamente, e quando as terminar, escreverei ao arcebispo da Cantuária e ao príncipe regente. Não acha que Sir Walter talvez seja a pessoa adequada para recorrer a cavalheiros tão elevados? De fato, não com efeito, bradou ela, indignada. Não desejo pedir a ninguém mais que me preste serviços dos quais eu mesma posso me ocupar perfeitamente bem. Não pretendo passar, no espaço de uma hora, da impotência do encantamento para outro tipo de impotência. Ademais, Sir Walter não terá condições de explicar tão bem como eu a verdadeira hediondez dos crimes de Mr. Norrell. Naquele instante, outra pessoa adentrou a sala, o criado de Mr. Segundos, Charles, para dizer que uma coisa assaz estranha estava acontecendo no vilarejo. O homem negro e alto, a pessoa que levara Lady Pole a Starcross Hall, aparecera com um diadema prateado na cabeça, e com ele estava um cavalheiro de cabelos de algodão trajando um casaco verde vivo. Stephen! Stephen! É o encantador! Exclamou Lady Pole. Depressa, Mr. Segundos, invoque todos os seus poderes. Dependemos do senhor para derrotá-lo. Tem de libertar Stephen como me libertou? Derrotar um ser encantado? Exclamou Mr. Segundos, horrorizado. Ah, não, eu não conseguiria. Isso exigiria um mago muitíssimo melhor. Tolice! Bradou ela, os olhos brilhando. Lembre-se do que Childermas lhe disse. Os seus anos de estudos o prepararam. O senhor simplesmente precisa tentar. Mas não sei, começou ele, num tom de desamparo. Porém, pouco importava o que ele soubesse. Assim que Lady Pole terminou de falar, ela saiu correndo da sala, e uma vez que considerava sua obrigação protegê-la, Mr. Segundos viu-se forçado a sair rapidamente atrás dela. Em Heartfield Abbey, os dois magos tinham encontrado a linguagem das aves. Achava-se aberto sobre a mesa na página em que o encantamento sobrenatural estava impresso, mas persistia o problema de encontrar um nome para John Glass. Norrell debruçava-se sobre a bacia de prata de água a lançar os encantamentos de localização. Tinham já esgotado todas as denominações em que podiam pensar, e o encantamento de localização não reconhecia uma só delas. A água na bacia de prata permanecia escura e sem traços. Que tal o seu nome de ser encantado? Sugeriu Strange. Este se perdeu, respondeu Norrell. Já tentamos Rei do Norte? Já. Ah, Strange refletiu por um momento e disse. Qual era o curioso apelido que o senhor mencionou antes? Algo que o senhor disse que ele chamava a si mesmo? Não sei que sem nome? Escravo sem nome? Sim, tente isso. Norrell pareceu em dúvida, porém lançou o encantamento para o escravo sem nome. Imediatamente surgiu um ponto de luz azulada.
Ele prosseguiu e o escravo sem nome demonstrou estar no condado de York, no mesmo lugar em que Jonas Glass aparecera antes. Pronto! Exclamou Strange, triunfante. Nossas ansiedades foram em vão. Ele ainda está aqui. Mas não creio que seja a mesma pessoa, interrompeu Norrell. Parece diferente, não sei porquê. Mr. Norrell, não seja fantasioso, por favor. Quem mais poderia ser? Quantos escravos sem nome possivelmente existem no condado de York? Era uma pergunta tão sensata que Mr. Norrell não apresentou outras objeções. Agora a magia propriamente dita, disse Strange. Pegou o livro e começou a recitar um encantamento. Dirigiu-se às árvores da Inglaterra, às colinas da Inglaterra, à luz do sol, à água, aos pássaros, à terra e às pedras. Dirigiu-se a todos, um após o outro, e os exortou a se colocarem nas mãos do escravo sem nome. Stephen e o cavalheiro chegaram à ponte para burros de carga que levava na direção de Starcross. O vilarejo estava silencioso, praticamente não havia ninguém à vista. Na entrada de uma casa, uma menina de vestido estampado e chale de lã despejava baldes de madeira, com leite dentro de cinchos. Um homem de polainas e chapéu de aba longa vinha descendo uma alameda ao lado da casa. Um cão trotava a seu lado. Quando o homem e o cão viraram à esquina, a menina e o homem se cumprimentaram sorridentes e o cão latiu de alegria. O tipo de cena doméstica e simples que comumente teria agradado a Stephen, mas que em sua disposição de ânimo atual só o fez sentir um calafrio. Se o homem tivesse estendido o braço e batido na menina, ou se a tivesse estrangulado, não teria se surpreendido. O cavalheiro já estava na ponte para burros de carga. Stephen o seguiu e mudou tudo. O sol saiu de trás de uma nuvem, brilhou entre as árvores invernais. Centenas de pequenos e luminosos trechos de luz solar surgiram. O mundo tornou-se uma espécie de quebra-cabeças ou labirinto. Era como a superstição que diz que não se deve andar sobre os filetes das lajotas, ou a estranha magia chamada quadrados de Doncaster, feita num tabuleiro semelhante ao de xadrez. De repente, tudo adquirira significado. Stephen nem se atreveu a dar outro passo. Se o fizesse, por exemplo, pisasse naquela sombra ou naquele trecho de luz, então o mundo poderia se alterar para sempre. Esperem, pensou impetuosamente. Não estou preparado para isto. Não refleti sobre isto. Não sei o que fazer, mas era tarde demais. Ele olhou para o alto. Os galhos desnudos contra o céu eram uma escrita e, embora não o quisesse, conseguia lê-la. Viu que era uma pergunta que as árvores lhe faziam. Sim, ele lhes respondeu. A idade e o conhecimento delas lhe pertenciam. Para além das árvores havia um espinhaço elevado e coberto de neve, semelhante a uma linha traçada no céu. A sombra dele era azul na neve. O espinhaço corporificava todos os tipos de frio e solidez. Saudou Stephen como um rei de quem havia muito sentia falta. A uma palavra de Stephen viria abaixo e esmagaria seus inimigos. Dirigiu-lhe uma pergunta. Sim, respondeu Stephen. Seu escárnio e força puxaram-se à disposição dele, que Stephen os tomasse. O riacho negro debaixo da ponte para burros de carga entoou-lhe uma pergunta. Sim, respondeu ele. A terra disse. Sim, respondeu ele. As gralhas, as pegas, os touros dos piscas e os tentilhões disseram. Sim, respondeu ele. As pedras disseram. Sim, respondeu Stephen. Sim, sim, sim. Agora toda a Inglaterra estava posta na palma negra de suas mãos em concha. Todos os ingleses à sua mercê. Todos os insultos poderiam ser vingados agora. Todo o dano causado à sua pobre mãe poderia ser devolvido na mesma moeda, 1000 vezes mais. Toda a Inglaterra poderia ser devastada em breve. Ele poderia fazer casas desmoronarem sobre seus moradores, poderia mandar que colinas tombassem e que vales fechassem a boca deles, poderia invocar centauros, extinguir estrelas, roubar a lua do céu. Agora, agora, agora. Agora Lady Pole e Mr. Segundos vinham saindo de Starcross Hall.
à pálida luz de sol invernal. Lady Pole olhou para o cavalheiro com olhos faiscantes de ódio. O pobre Mr. Segundos era todo confusão e aflição. O cavalheiro virou-se para Stephen e disse algo. Stephen não podia ouvi-lo. As colinas e as árvores falavam muito alto. Mas, sim, disse ele. O cavalheiro riu alegremente e ergueu a mão para lançar encantamentos contra Lady Pole. Stephen fechou os olhos, disse uma palavra às pedras da ponte para burros de carga. Sim, responderam as pedras. A ponte empinou-se como um cavalo enfurecido e lançou o cavalheiro para dentro do riacho. Stephen disse uma palavra ao riacho. Sim, respondeu o riacho. Agarrou o cavalheiro com garras de aço e o carregou velozmente. Stephen estava ciente de que Lady Pole falou com ele, que tentara lhe segurar o braço. Viu o rosto lívido e espantado de Mr. Segundos. Viu-o dizer alguma coisa, mas não tinha tempo para lhe responder. Quem poderia saber por quanto tempo mais o mundo consentiria em obedecer a ele? Saltou da ponte e correu ao longo da margem. As árvores pareciam saudá-lo quando ele passava. Falavam de antigas alianças e lembravam de tempos idos. A luz do sol o chamava de rei e falava do prazer de encontrá-lo ali. Ele não tinha tempo para lhes dizer que não era a pessoa que imaginavam. Chegou a um lugar em que o terreno se elevava escarpadamente nos dois lados do riacho. Uma várzea profunda na charneca, um lugar onde se extraía arenito. Espalhadas em torno do vale havia enormes pedras redondas, cada uma da metade da altura de um homem. A superfície do riacho fervilhava e se agitava onde o cavaleiro se achava aprisionado. Stephen ajoelhou-se sobre uma pedra plana e se inclinou sobre a água. Sinto muito, disse. Sei que sua intenção era ser bondoso. Os cabelos do cavalheiro ondeavam como serpentes prateadas na água escura. Seu rosto era uma visão terrível. Tomado pela fúria e pelo ódio, começava a perder a semelhança com a espécie humana. Os olhos se separavam cada vez mais. Pelos cobriam-lhe as faces e os lábios se afastavam dos dentes no rosnado. Uma voz na mente de Stephen disse: se me matar, jamais saberá seu nome. Eu sou o escravo sem nome, retrucou Stephen. Isso é tudo o que sempre fui, e hoje estou feliz em não ser nada mais que isso. Disse uma palavra aos arenitos. Eles se alçaram no ar e se atiraram sobre o cavalheiro. Falou com as pedras grandes e redondas e com as rochas. Elas fizeram o mesmo. O cavalheiro era talvez tão velho como o mundo e extremamente forte. Muito tempo após seus ossos e carne terem sido esmagados, Stephen sentiu o que quer que havia sobrado dele, lutando para retornar por meio de magia. Stephen então falou com os anteparos de pedra do vale e pediu que o ajudassem. Terra e rocha esboroaram, empilharam-se sobre os arenitos e as rochas até que uma colina se ergueu tão alto como os flancos do vale. Durante anos, Stephen sentira como se um painel de vidro cinza e sujo se interpusesse entre ele e o mundo. Assim que a última centelha de vida do cavalheiro se extinguiu, o painel se estilhaçou. Stephen deteve-se por um momento a ofegar, mas seus aliados e criados começavam a hesitar. Uma pergunta pairava na mente das colinas e das árvores. Começaram a se dar conta de que Stephen não era a pessoa que haviam imaginado, de que tudo aquilo não passara de uma glória tomada emprestada. Ele sentiu que se retiravam um por um. Quando o último o deixou, ele tombou vazio e insensível no chão. Em Pádua, os Greysteel já haviam tomado o café da manhã e estavam reunidos na saleta de estar no primeiro andar. Sua disposição de ânimo não era das melhores nessa manhã. Houvera uma emergência. O Dr. Greysteel adquirira o hábito de fumar cachimbo dentro de casa, coisa a que Flora e tia Greysteel se opunham com veemência. Tia Greysteel procurara dissuadir o irmão, mas o Dr. Greysteel teimara. Fumar cachimbo era um passatempo que ele particularmente apreciava e achava que deveriam lhe permitir alguns momentos de prazer, para compensar o fato de que já não iam a parte alguma. Tia Greysteel disse que ele devia fumar o cachimbo fora de casa. O Dr. Greysteel retrucou que não podia, porque chovia. Era difícil fumar cachimbo debaixo de chuva. A chuva molhava o tabaco.
Assim ele estava fumando seu cachimbo e tia Grace tossindo, e Flora disposta a culpar a si mesma. De quando em quando olhava, ora para um, ora para outro, com expressão de infelicidade. Essa situação já se prolongava por cerca de uma hora, quando o Dr. Greystill por acaso olhou para cima e exclamou surpreso. Minha cabeça está preta? Completamente preta? Bem, que mais pode esperar? Se fumar cachimbo? Replicou a irmã. Papai, perguntou Flora, afastando o bordado apreensiva. O que quer dizer? O Dr. Greystill olhava no espelho, o mesmo que tão misteriosamente aparecera quando o dia se fizera noite, e Strange fora para Pádua. Flora levantou-se e parou atrás da cadeira do pai, para poder ver o que ele via. A exclamação de surpresa que emitiu fez tia Greystill unir-se a ela. Flora levantou-se e parou atrás da cadeira do pai para poder ver o que ele via. A exclamação de surpresa que emitiu fez tia Greystill unir-se a ela. No lugar em que a cabeça do Dr. Greystill deveria estar refletida no espelho, havia uma mancha escura que se movia e mudava de forma. O tamanho da mancha aumentou, até que pouco a pouco começou a se assemelhar a um vulto que corria por um imenso corredor em direção a eles. O vulto se aproximou e eles puderam ver que se tratava de uma mulher. Enquanto corria várias vezes, ela olhava para trás como se com medo de algo em seu encalço. O que a assustou para fazê-la correr deste jeito? Inquiriu tia Greystill. Lancelot, vê alguma coisa? Alguém a persegue? Ah, pobre dama! Lancelot, pode fazer alguma coisa? O Dr. Greystill foi até o espelho, pôs a mão nele e empurrou, mas sua superfície era tão dura e lisa como a superfície de qualquer espelho. Hesitou por um instante, como se ponderasse se tentaria ou não uma abordagem mais violenta. Cuidado, papai! Gritou Flora apreensiva. Não deve quebrá-lo! A mulher, dentro do espelho, se aproximou mais. Por um momento apareceu algo atrás do espelho e eles puderam ver a bordadura esmerada e os ornamentos de contas de seu vestido. A seguir ela galgou a moldura como quem desce um degrau. A superfície do espelho tornou-se mais suave, como uma nuvem ou uma névoa densa. Flora apressou-se a encostar uma cadeira contra a parede para que a dama pudesse descer mais facilmente. 3 pares de mãos se ergueram para segurá-la, para afastá-la do que quer que a assustava. Tinha cerca de 30 anos, trajava um vestido da cor do outono, mas estava ofegante e um pouco transtornada em virtude da corrida. Com um olhar desvairado, examinou a sala desconhecida, os rostos desconhecidos, a aparência estranha de tudo. É já o reino encantado? Perguntou. Não, minha senhora, respondeu Flora. A Inglaterra? Não, minha senhora. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Flora. Tocou o peito com a mão para se controlar. Estamos em Pádua, na Itália. Meu nome é Flora Greystill, um nome que lhe é desconhecido, mas a esperei aqui por vontade de seu marido. Prometi-lhe que a encontraria aqui. Jonathan está aqui? Não, minha senhora. É a Arabella Strange? Disse o Dr. Greystill, estupefato. Sim, admitiu ela. Ah, minha querida! Exclamou tia Greystill. Uma mão se alçou para cobrir a boca e a outra o coração. Ah, minha querida! A seguir, as duas mãos se moveram trêmulas em volta do rosto e dos ombros de Arabella. Ah, minha querida! Exclamou pela terceira vez. Rompeu a chorar e abraçou Arabella. Steven acordou. Estava deitado no chão congelado num vale estreito. A luz do sol se fora. Estava escuro e frio. O vale fora obstruído por uma enorme muralha de erenitos, pedras redondas e terra. Um túmulo sinistro. A muralha barrara o riacho, mas um fio d'água ainda corria através dela, e agora se espalhava pelo chão. A coroa, o cetro e o orbe de Steven achavam-se caídos a curta distância em poças de água suja. Extenuado, ele se pôs em pé. Na distância podia ouvir alguém chamá-lo. Steven, Steven, pensou Sir Ladipolo. Renego o nome de meu cativeiro, disse. É passado. Recolha a coroa, o cetro e o orbe. É passado. Recolheu a coroa, o cetro e o orbe e começou a andar. Não sabia para onde estava indo,
Matara o cavalheiro e permitira que o cavalheiro matasse Vínculos. Jamais poderia voltar para casa se é que havia sido sua casa. O que um juiz e um júri ingleses diriam de um negro duplamente assassino? Stephen pusera fim à Inglaterra e a Inglaterra pusera fim a ele. Continuou a andar. Pouco depois pareceu-lhe que a paisagem deixara de ser inglesa. As árvores que agora o cercavam eram imensas, antigas, os galhos com uma espessura 2 vezes a do corpo de um homem, e curvos, em formas estranhas e fantásticas. Embora fosse inverno e as roseiras bravas estivessem desnudas, algumas rosas ainda floresciam ali, vermelho sangue e níveas. A Inglaterra ficara para trás. Não lamentava, não olhou para trás. Continuou a caminhar. Chegou a uma colina baixa e comprida, com uma abertura no centro. Assemelhava-se mais a uma boca do que a uma porta, mas seu aspecto não era maligno. Alguém estava parado lá, bem dentro da abertura, à sua espera. Conheço este lugar, pensou. É a esperança perdida. Mas como é possível? Não era apenas que a casa havia se transformado numa colina. Tudo parecia ter sofrido uma revolução. O bosque de repente estava possuído por um espírito de frescor e inocência. As árvores já não ameaçavam o viajante. Entre os galhos havia lampejos de um sereno céu invernal, de um azul bastante frio. Aqui e ali brilhava a luz pura de uma estrela, embora ele não se lembrasse mais se eram estrelas da manhã ou da tarde. Olhou em volta à procura dos ossos antigos e das armaduras enferrujadas, emblemas medonhos da natureza sanguinária do cavalheiro. Para sua surpresa, verificou que estavam em toda parte, sob seus pés socados nas cavidades das raízes das árvores, enredados em silveiras e sarças, mas se achavam num estado de decomposição bem mais avançado do que ele se lembrava. Estavam cobertos de musgo, corroídos pela ferrugem e se desfazendo em pó. Em pouco tempo nada restaria deles. O vulto dentro da abertura era familiar, com frequência participara dos bailes e das procissões, em esperança perdida. Mas também ele estava mudado, seus traços tinham se tornado mais semelhantes aos dos seres encantados, seus olhos mais cintilantes, suas sobrancelhas mais extravagantes, os cachos do cabelo estavam mais densos, como o velo de um cordeiro ou como samambaias novas na primavera. E havia uma ligeira penugem a lhe cobrir o rosto. Parecia envelhecido, porém ao mesmo tempo mais inocente. Bem-vindo! Gritou. Esta é realmente a esperança perdida? Perguntou a pessoa que outrora fora Stephen Black. Sim, meu avô. Mas não entendo. Esperança perdida era uma mansão imensa. Esta é. A pessoa que outrora fora Stephen Black se interrompeu. Não encontro uma palavra para defini-la. Isto é um brew, avô. Este é o mundo debaixo da colina. Esperança perdida está mudando. O antigo rei morreu. O novo rei se aproxima. E à aproximação dele o mundo se liberta da dor. Os pecados do antigo rei se dissolvem, como a névoa da manhã. O mundo ganha o caráter do novo. As virtudes dele enchem o bosque e o descampado. O novo rei, a pessoa que outrora fora Stephen Black, olhou para as próprias mãos. Numa estava o cetro e na outra o orbe. O ser encantado, como se perguntasse a si mesmo por que ele estaria surpreso. O ser encantado sorriu, como se perguntasse a si mesmo por que ele estaria surpreso. As mudanças que introduziu aqui, de longe, sobrepujam o que fez na Inglaterra. Passaram pela abertura e entraram num grande salão. O novo rei sentou-se no trono antigo. Uma multidão de pessoas acorreu e reuniu-se em torno dele. Alguns rostos ele reconhecia, outros não lhe eram familiares, mas supôs que isso se devia ao fato de que jamais os vira como realmente eram antes. Durante um longo tempo permaneceu em silêncio. Esta casa, disse-lhes afinal, está em desordem e suja. Seus habitantes desperdiçaram aqui dias em prazeres despropositados, em comemorações de crueldades passadas, coisas que não deveriam ser recordadas, quanto mais celebradas. Muitas vezes observei isso e muitas vezes o lamentei. Todas essas falhas com o tempo corrigirei.
117ª nota. Assim que o encantamento fez efeito, um vento forte soprou em Heartfield. Portas bateram na escuridão. Cortinas pretas se encapelaram em cômodos pretos. Papéis pretos foram carregados de mesas pretas e forçados a dançar. Um sino oriundo da abadia original e desde então esquecido repicou desvairadamente num pequeno torreão acima dos estábulos. Na biblioteca, visões apareceram em espelhos e mostradores de relógios. O vento golpeava as cortinas e visões surgiam também nas janelas. Elas se sucediam copiosas. Elas se sucediam copiosa e rapidamente, rápidas demais que quase não se podia compreendê-las. Mr. Norrell viu algumas que lhe pareciam familiares. O galho de azevinho partido em sua própria biblioteca da Praça Hanover, um corvo a voar em frente da Catedral de St. Paul, de maneira que por um instante era a corporificação viva do corvo em voo, a enorme cama negra na estalagem de Wansford. Outras, porém, eram-lhe totalmente desconhecidas. Um piuriteiro, um homem crucificado numa moita, uma tosca muralha de pedras num vale estreito, uma garrafa sem rolha a flutuar no mar. Depois todas as visões desapareceram, exceto uma. Depois todas as visões desapareceram, exceto uma. Ele ocupava por inteiro uma das janelas altas da biblioteca, mas em que consistia a visão Mr. Norrell não tinha como saber. Assemelhava-se a uma grande pedra negra perfeitamente redonda, de um brilho e de um lustro quase impossível, inserida num fino anel de pedra bruta e assentada no que aparentava ser uma encosta de colina. Mr. Norrell supôs ser uma encosta de colina porque se assemelhava a uma charneca de urze toda queimada e carbonizada, exceto que nessa encosta de colina não havia a pretidão de coisas queimadas. Era o preto da seda molhada ou de um couro bem lustroso. De súbito a pedra se manifestou, moveu-se e girou. O movimento foi veloz demais para ser percebido, mas Mr. Norrell ficou com a desgostosa impressão de que ela piscara. O vento amainou, o sino acima dos estábulos parou de tocar. Mr. Norrell soltou um longo suspiro de alívio por tudo ter acabado. Strange estava em pé de braços cruzados, absorto em pensamentos, fitando o chão. O que deduz disto? Perguntou Mr. Norrell. A última foi de longe a pior. Pensei por um momento que fosse um olho. Era um olho, disse Strange. Mas a quem pertencia? A algum horror ou monstruosidade, suponho. Muito perturbador. Era monstruoso, concordou Strange, mas não exatamente do modo como o senhor imagina. Era o olho de um corvo. O olho de um corvo? Mas tomou a janela inteira? Sim. O corvo era extremamente grande ou, disse Mr. Norrell numa voz trêmula. Strange soltou uma risada breve e nada alegre. Ou somos absurdamente pequenos. Agradável, não é? Vermos a nós mesmos como os outros nos veem. Eu disse que queria que Jonas Glass olhasse para mim e acho que por um instante ele olhou. Ou ao menos um de seus representantes olhou. E naquele instante o senhor e eu éramos menores que o olho de um corvo e possivelmente insignificantes. Por falar em Jonas Glass, não creio que saibamos onde ele está. Mr. Norrell sentou-se diante da bacia de prata e começou a trabalhar. Após uns 5 minutos de paciente esforço, disse: Mr. Strange, não há nenhum sinal de Jonas Glass, nada, mas procurei por Lady Pole e Mrs. Strange. Lady Pole está no condado de York e Mrs. Strange na Itália. Não há traços da presença delas no Reino Encantado. Ambas estão completamente desencantadas. Houve um silêncio. Strange se afastou abruptamente. É deveras estranho, prosseguiu Mr. Norrell num tom de assombro. Fizemos tudo o que nos dispusemos a fazer, mas como o fizemos não tenho pretensões de entender. Só posso conjecturar que Jonas Glass simplesmente viu que estava errado e esticou as mãos para consertá-lo. Lamentavelmente, sua disposição não foi o suficiente para nos libertar da escuridão. Ela permanece. Mr. Norrell fez uma pausa.
É deveras estranho, prosseguiu Mr. Norrell num tom de assombro. Fizemos o que nos dispusemos a fazer, mas como o fizemos, não tenho pretensões de entender. Só posso conjecturar que Jonas Glass simplesmente viu que estava errado e esticou as mãos para consertá-lo. Lamentavelmente, sua disposição não foi suficiente para nos libertar da escuridão. Ela permanece. Mr. Norrell fez uma pausa. Então este era seu destino. Um destino repleto de medo, horror e desolação. Permaneceu imóvel pacientemente por alguns momentos na expectativa de ser vítima de uma ou de todas aquelas emoções terríveis, mas foi forçado a concluir que não sentia nenhuma delas. De fato, o que lhe parecia admirável agora eram os longos anos passados em Londres, afastado de sua biblioteca sob as ordens de ministros e almirantes. Gostaria de saber como os suportara. Alegra-me não ter reconhecido o olho do corvo, disse jubiloso. Do contrário, creio que teria ficado assustadíssimo. De fato, senhor, disse Strange com voz rouca. Nisso teve sorte, e creio que estou curado da vontade de ser visto. Doravante Jonas Glass tem toda a liberdade de me ignorar o quanto lhe aprouver. Ah, de fato, concordou Mr. Norrell. Sabe, Mr. Strange, o senhor deveria tentar se libertar do hábito de desejar coisas. É algo perigoso num mago. Começou a relatar uma história extensa e não especialmente interessante sobre um mago do século XIV do condado de Lanka, que com frequência formulava desejos vãos e que com isso causou um sem fim de inconveniências no vilarejo em que morava, transformando por um acidente vacas em nuvens, caçarolas em navios, fazendo os moradores do lugar falarem com cores em vez de com palavras, entre outros sinais de magia caótica. De início, Strange mal lhe respondeu e as refutações que fez foram aleatórias e ilógicas, mas aos poucos pareceu voltar a escutar com mais atenção e a falar em seu modo habitual. Mr. Norrell tinha muitos talentos, mas penetrar no coração de homens e mulheres não era um deles. Strange não comentou sobre o restabelecimento de sua esposa, de forma que Mr. Norrell imaginou que isso não lhe teria tocado de maneira profunda.